Você me perdoa? Eu acho que a qualidade da câmera do meu computador não é tão boa quanto a do celular. Mas se eu não gravar e não terminar com isso, eu nem gravo, sabe? E eu queria terminar esse vídeo que eu comecei, dobrando as roupas lá atrás com vocês. Ah, onde eu parei? Eu acho que eu parei na parte da au pair do rematch. Quando as famílias elas não estão felizes, a família e a au pair, né? A gente não tá feliz, a gente pode ter o rematch, que é trocar de família. Você tem 2 semanas pra achar uma outra família e dá medo, né? Dá um negócio assim complicado. Não é fácil. Você pode encontrar uma família, você tem que encontrar uma família em 2 semanas. Se você não encontrar, a agência ela vai comprar uma passagem para você voltar para o seu país, né? Você não encontrou em 2 semanas, você vai embora. E tem uma pressão muito forte, né, em você quando você quer continuar com seu namorado. Eu já tinha meu namorado, que hoje é meu esposo, marido maravilhoso, e eu tinha essa pressão aí, então eu falava assim: ai, quer saber? É um alarme, vou deixar quieto, deixa ela reclamar, deixa ela, né, ela fazer a regra dela, porque eu tenho namorado e tem a opção assim de eu encontrar uma outra família, mas não no mesmo estado. Aí imagina assim, aí eu ia ter que ficar longe do Maica, do amor da minha vida, por causa de um alarme que tudo bem respeitar o alarme dela, né? Mas assim, o que eu quero dizer é converse antes, negocie antes. Por exemplo, uma outra coisa com essa família, essa segunda família, né, no Colorado. O pai pegou e falou assim pra mim que eu ia ganhar um dinheiro extra quando eu chegasse, né? Ah, você vai ganhar um dinheiro extra e tudo mais. A gente vai depositar para você 300, 200 a mais todo mês, 300 a mais todo mês. Eu falei, gente, eu eu entendi isso, mas aí depois, quando eu cheguei, ele pegou e falou: "Ah, eu tô depositando o valor que eu falei pra você". Era só uma vez que ele ia depositar esse valor e não ia ser todos os meses. Então, tomar cuidado. Aí eu, tipo assim, me achei estúpida na hora. Eu me achei assim muito. Ai, me achei idiota. Dá vontade até de chorar, assim. Porque eu lembro. Falei assim, gente, eu entendi errado. Daí eu percebi, eu não entendi errado. Ele falou desse jeito, do jeito que ele tinha falado. Era mais assim. Ela não perguntou, ela não detalhou. Sabe quando você fala meias verdades, assim, só pra poder tirar advantage? Tirar vantagem da pessoa? E aí depois se ela pergunta, né? Ah, mas eu não vou ganhar todo mês? Eu acho que ele viu na minha cara de decepção. Ele, não, era só no primeiro mês. E aí você poderia até. Eu. Sabe aquela pessoa besta? Daí eu fiquei assim, ah, quer saber? O meu inglês é ruim, não consegui me comunicar bem. Daí eu fiquei quieta. Fiquei quieta. Falei, ah, quer saber? Tenho. Porque assim, na minha segunda família, eram 3 crianças. Eu escolhi. Eu tava com uma menina só e um bebê. E escolhi ir pra uma casa com 3 crianças. Mas por quê? O carro era sem milha. E na minha primeira família, o carro tinha milha. Eu não tinha, não poderia até ir. Toda semana eu tinha uma milha e o pai sempre olhava lá no carro pra ver quantas milhas eu tinha andado com o carro. Ele era bem controlador, assim. E na primeira, na segunda família, o carro não tinha milha. Eu morava no porão da casa, né? E tinha uma saída, uma porta que eu poderia sair. E eu não precisava dar satisfação com ninguém, pra ninguém. E tudo bem dar satisfação. Eu não ligava se eu precisava sair, dar satisfação. Tá tudo certo com isso. O problema é assim, sempre ter limite? Nunca. E eu com 28 anos, eu já era uma mulher formada, né? Uma mulher assim, não era uma criança com, sei lá, tem as minhas responsabilidades. Já tinha morado sozinha no Brasil, então eu já tinha uma pegada diferente, assim, de responsabilidades. E, e foi difícil o segundo ano. Então eu tinha essas pequenas coisinhas, assim, do ser au pair, que a família, tipo, tenta, né? Tenta por. Enfim,
tem os seus lados bons, tem o seu lado ruim. Então conversa com eles, vê certinho, vê o que que você vai fazer, qual que é a sua responsabilidade, o que que você precisa fazer, qual que é né, o que que você não pode fazer. Eu acho que se tem alguma coisa, regras, quais são as regras, né, que pergunta pra eles, porque essa segunda família também, ela não falou nada de regra, não tinha falado nada desse negócio do voltar para casa, do alarme, e aí depois quando eu chego na casa, tinha esse negócio aí do alarme. Tudo bem, vamos respeitar. Fiquei, tipo, meio chateada porque ela não tinha conversado. Se ela tivesse falado antes comigo, olha, Rebeca, é isso, essa é a verdade. Mas aí ela sabe quando a pessoa começa a tentar mudar, depois que cheguei lá. Então, eu acho que é isso que eu fiquei meio assim, decepcionada com eles. E o que mais? Ah, aí depois quando acabou o au pair, eu já tinha casado com meu marido. E eles pediram pra eu continuar com eles e tal, que tá tudo certo, que eles iam me pagar mais. Aí a mãe falou um valor, aí depois ela meteu o louco, falou que não era, era outro valor. Aí depois chegou o pai e falou: não, não vai ser esse valor que ela falou, vai ser outro valor. Tentou negociar comigo, daí eu fiquei pé da vida, assim. Eu falei: mas ela já tinha falado esse valor e agora vocês estão voltando pra trás. Aí eu meio que fechei a cara, eu acho que eles perceberam que eu fiquei meio chateada, né? Porque a mãe pegou e falou que era. Nem era um valor assim extraordinário, não. Era tipo um valor que pessoas, tipo, no Starbucks ganham. Sem caixinha, né? Que é aqui no, agora todo lugar que você vai, se você comprar um café, mesmo que a pessoa não tá servindo você na mesa, né? Que é normal fazer isso com o garçom que te serve na mesa. Você tem que pagar agora tips, que é a caixinha, né? Caixinha? Que é. Eu esqueci o nome, mas eu acho que caixinha vocês conseguem entender, né? Caixinha? Aquele extra money, aquele. Enfim. É... Então eu fiquei meio assim, sabe? Várias coisinhas pequenas que ela começou e que ela mudou, assim. A mãe ela mudava. A mãe ela também toma cuidado com mães ciumentas. Oh, meu Deus, cuidado com isso, mães ciumentas. Porque assim, nós brasileiras, eu tô acabada aqui, né? Mas quando eu me arrumo, eu fico bonitinha, eu fico legal. Eu tinha. Eu não sei, tem gente que se acha. hum, Tem gente que não consegue ficar sem maquiagem. Tem meninas, algumas meninas que não conseguem ficar sem maquiagem, tudo bem. Mas assim, cuidado. Porque se a mãe tiver uma baixa autoestima e achar que você tá dando em cima do esposo dela, sabe? Eu sempre acabada, vou cuidar das crianças. Era que é uma blusona, assim, sabe? Uma blusa bem academia, aquela blusa bem larga, não mostra. Cuidado com a roupa que você vai colocar, porque os pais. A primeira família que eu tinha, eu recebi uma regra, um livro um PDF com todas as regras. Eu não podia andar com roupa, não sei o quê. Eu não sei, eles achavam que a gente ia ficar. Não sei. Eu acho que a mãe tinha uma baixa autoestima muito forte, muito alta, dá pra ver. E ela era uma doutora muito boa, mas dava pra ver assim que a aparência dela, sabe? Não era legal, ela não era bonita. Desculpa falar isso, né? Falar que a pessoa é feia, mas ela não era legal, ela não era bonita, não. E aí, dava pra ver que ela, tipo, a identidade dela era tudo no diploma dela, no que ela era como profissional. Ponto. Mais nada. Então, e assim, eu acho que se ela fizesse uma maquiagenzinha, assim, ela ia ficar legal. Teve até um dia que eu falei, posso fazer uma maquiagem? Ela olhou assim no rosto, ela tirou a maquiagem na minha cara, assim, ela falou, não. Que eu fiz a maquiagem no rosto dela, ela ficou muito melhor. Tinha valorizado mais pra ela, assim, ela falou, não, e tirou a maquiagem. Daí eu peguei e falei assim, tá bom, fica aí feio, então. Pensei, não falei, né? Fazer o quê, né? O que a gente vai fazer? Misericórdia, tinha que ajudar a mulher. A mulher, ela pegou e. Enfim. Aí ela tinha esse complexozinho, dá pra ver. Então a gente tem que tomar cuidado e evitar, sabe? Cuidado que a gente fala, não ter muita intimidade com os host daddy da vida, né? Os esposos da mulher. Que elas fiquem enciumada, porque você está morando na casa da pessoa. E tem muito caso de au pair que vem aqui para os Estados Unidos e começa a ter um relacionamento com o Host Daddy. Então ela sabe que já tem esses casos. Então a gente tem que tomar cuidado, assim, no que a gente veste, do jeito que o. Que tem uns caras que são nojentos, né? Também. Misericórdia. Enfim. A gente não quer dar motivo.
não quer dar motivo para essas repercussão aí na internet. O que mais? Mais conselhos de uma pessoa aí que foi au pair. Perguntar onde que era o lugar. Que na Pensilvânia, lá num lugar na Pensilvânia, que eu morava, não era perto de nada. Então, para muitos lugares nos Estados Unidos, se não for Nova York, se não for. Em Nova York, tem o Nova York Estado e tem o Nova York Manhattan, né? Que é aquela, tipo, que você conhece, a Estado da Liberdade. É uma coisa, outra coisa é outra, né? São Paulo, São Paulo. Tem São Paulo capital e São Paulo Estado. Então, tem gente que fala New York, tem gente que pensa que tá dentro da Manhattan. Não tá, gente. Tem que tomar cuidado com isso. Aonde eu vou morar? As coisas são perto, dá para eu pegar transporte público? Só perguntar para. Você quer saber isso? Se tem coisas perto, como que é? Pergunta pro transporte público. Como que funciona o transporte público? Eu vou conseguir pegar? Tem bom. Se não tiver um bom transporte público, se o pessoal só usa carro, por exemplo, aqui no Colorado, tem. Se você mora em Denver, né, no centro da cidade em Denver, você consegue pegar um transporte público e tá tudo certo. Mas eu moro 25 minutos de carro de Denver em Littleton, é um pouquinho, né, mais distante. Se eu for inventar de pegar um ônibus para lá, a gente cruza, né? É como se fosse São Paulo, mas São Paulo ainda tem, você consegue, você vai. Aqui é muito mais distante. Os ônibus não são tão acessíveis como São Paulo, capital. Então, uma pergunta boa que você poderia fazer para a família também é essa. É, como que é o. Eu vou ter um carro? Né? Como que é o transporte público aí? Ah, o transporte público não funciona, você vai ter que pegar. Tentar ir para a família que o carro é só seu, só seu. Ao pé tem um carro só seu. Porque essa coisa de compartilhar carro com a host family é muito difícil, é frustrante. Eu já vi muitas meninas aí compartilhando carro e é difícil, não é fácil. E se você nunca dirigiu no Brasil, tenha calma. Aqui nos Estados Unidos, eles não vão te dar um carro manual, os carros são todos automáticos. Sabe carrinho de bate-bate? Não que você vá bater o carro, mas é só acelerar. Você usa só um pé. Ah, uma outra coisa, conselho pra você que tá vindo pra cá dirigir. Você só usa um pé, só pega o pé direito, só o seu pé direito e fica acelerando e freando, acelerando e freando. E na hora que você for mudar a marcha, né? Você aperta no freio. Você aperta no freio para mudar a marcha aqui, tá tudo certo. Exato. Tava pensando aqui, eu preciso apertar no freio. Sempre tem que apertar o freio. É um, é um sistema, né, de segurança, enfim. É, porque assim, a au pair, chegou uma au pair, depois eu conto todo o babado da história. Meu marido, ele trabalha, ele tá fazendo uma casa, ele né, ele constrói casa aí. Aí ele tá construindo uma casa com basement. Na verdade, ele não tá construindo uma casa, ele tá construindo uma garagem, que nessa garagem tem uma adição pra essa casa da au pair, que essa família aí nas montanhas tá querendo uma au pair. A mãe tá grávida, ela tem mais dois meninos, menina e menino, duas crianças, e ela tá grávida e ela resolveu que ela precisa de uma au pair, uma pessoa pra ajudá-la, né? E aí tá, veio uma colombiana com au pair. Daí depois eles até pediram, Rebeca, posso passar o número de telefone dela pra você? Eu falei, claro, pode. A menina ficou um mês, saiu embora. Eles parecem uma família muito boa. O menino parece ter muita energia. Então eu acho que o problema ali não é a família em si, a mãe e o pai, eles são incríveis. Eu conversei com eles, vi assim a dinâmica, até coisa que eu não tinha no meu au pair, eu vi assim, que eles estavam tentando deixar elas bem-vindas e tudo mais. A menina foi embora, pegou as coisas dela e não voltou. Ela falou que foi viajar, não falou pra eles que ia viajar. E aí, quando ele foi assim no quarto, só viu uma havaiana lá, um chinelo, e falou que viu um chinelo. Eu falei, ih, ela não vai voltar, não. Aí depois esperou, chegou na segunda-feira, ligou pra ela, ela não atendeu. Aí depois ele começou a ligar, porque ele falou, né, aconteceu alguma coisa, tô responsável por essa menina. Ela não voltou. Ela não voltou. Eu perguntei, o que vocês acham que aconteceu? Ela, eu acho que é o TikTok. A gente tem que tomar cuidado com redes sociais também, né? Você tá assistindo?
Você tá assistindo aqui no YouTube. Mas tomar cuidado, porque assim, eu vi muitas meninas vindo pra cá, daí você chega aqui e você entende quanto que uma nene, uma babá, recebe por mês. Mais ou menos uns US$ 5.000 por mês. A gente, como a gente como au pair, a gente vai receber o quê? US$ 800 por mês. É pouco. Mas assim, uma coisa que eu quero deixar claro, e não é que tem gente que fala, é um escravo, é um, né, um, um trabalho escravo, ser au pair, não sei o que, eu não acho isso, eu não concordo. Tem o seu, pensa assim comigo, vem comigo. Você não vai pagar aluguel, você não vai pagar o carro que você tá, né, você tem. O seguro. Depois que você mora sozinha, você entende um pouco da dinâmica. Até as meninas que depois elas pretendem ficar aqui, elas estão fazendo algum curso, você não tá pagando um curso pra ter o visto, né? Legal pra você não estar ilegal. Por mais que fazendo os cursos aí você não possa trabalhar, tem muita menina que trabalha como a babá e continua estudando aqui, trabalha como babá durante o dia, de noite estuda e paga a sua faculdade ou curso de inglês, paga o seu carro, paga seguro saúde, paga aluguel. Aí no final elas não têm US$ 800 para fazer o que elas quiserem. Às vezes não tem, porque tem que pagar uma coisa aqui, uma coisa ali, quando vai ver não sobra dinheiro, dinheiro não sobra. Então, tomar cuidado com essa ilusão, tipo, ela ganha muito dinheiro como uma babá, mas ela tem que pagar também muita coisa. Por exemplo, Rebeca, a gente paga muita coisa. E esse é o problema, né, da vida do é, da pessoa que não é rica e da pessoa que não é pobre, porque assim, tá pagando as coisas ali, não tá sobrando dinheiro, né? O dinheiro não sobra, mas ao mesmo tempo você consegue pagar as coisas, né? Se acontecer alguma coisa com você, oh Deus, misericórdia, né? E a gente paga insurance, que é o seguro saúde. Eu e o Mike, a gente paga um seguro saúde, os dois, US$ 300 cada um. US$ 300 pra mim, US$ 300 pro Mike. A gente paga ali, mas não cobre muita coisa. Se quiser mais, enfim, eu acho que a gente paga muito caro. Mas eu gosto desse seguro saúde, que se eu ficar grávida, se eu ficar não, vou ficar grávida em breve, ele cobre tudo pra ter a criança. Aí eu não preciso pagar, entendeu? Aí eu não preciso pagar nada. Então, esse aí eu gosto. Porque assim, se eu inventar e querer ir para alguns outros seguros saúde, se eu tiver uma criança, eu tenho que pagar tipo no mínimo US$ 7.000. Só para ter uma criança aqui nos Estados Unidos. Aí só da consciência ficar livre e, né, de quando tiver criança não ter que pagar os 7.000, tá tudo certo. Aí eu tenho esse seguro aí, que é um seguro cristão. Que. Que é isso? E o que mais? O que mais que eu posso falar? Tem muita coisa pra falar, né? Esses são os conselhos que eu daria pra você que quer ser au pair, né? Estuda inglês pra você poder, para eles não tirarem é, vantagem de você, pra eles pegarem e poderem te ver como, né, um ser humano, somos ser humano. E aí poder negociar, você poder ter argumento e negociar coisas com ele. Saber o que você quer. Você quer voltar para os Estados Unidos? Ou você quer voltar para o Brasil? Né? Você não quer voltar para o Brasil, você quer estudar aqui, então, durante seu au pair, você vai juntar um dinheiro aí, você vai tentar ver as possibilidades do que você pode fazer depois do au pair. E você tem que começar desde o começo. E tem gente que começa a acordar só depois. Acordar no sentido de ser au pair, sabe? No, quando tá no segundo ano, aí o pessoal começa a acordar, ai, o que eu vou fazer? Não quero voltar pro Brasil e tal. Tenta ter esses insights antes de vir aqui. E não negocia o que você quer. Então, se você quer continuar aqui estudando, você quer tenta ver uma família mais flexível, porque tem algumas famílias que deixam você fazer um extra, né, fora do programa, mesmo que seja ilegal, né, que seja errado. Tem muita família, eu sei que você não ganha tanto dinheiro, você pode fazer algum extra fora aqui, quando a gente não estiver usando você. Você pode fazer. Tem muita família boa que deixa, não se importa. Tem algumas famílias que não, elas não querem que você faça e você vai saber. Então pergunta.
Pergunta várias coisas, negocia. Se você tiver o inglês, você já tem muito melhor do que muitas pessoas. Muitas pessoas. É, eu ia falar alguma coisa dessa colombiana. Ah, não sei por que que ela saiu. Enfim, o que mais? O que mais? Não ter inglês, não saber negociar, não se ache menos, você não é menos. O brasileiro faz muita coisa que nenhuma. As meninas europeias, as meninas do outro lado lá, elas não aceitam qualquer coisa. E a gente, como brasileiro, como latina, nossa, a gente aceita cada coisa, misericórdia. A gente tem que se valorizar mais, né? Valorizar a nossa. Quem nós somos, né? A nossa sanidade mental também, a gente saber o nosso limite, saber falar não. Eu falo isso por experiência própria, assim. Eu acho que é mais não querer brigar. Claro, tinha os meus limites, mas eu também não queria brigar sem. Eu sempre achava. Tinha muito momento que eu achava que a errada era eu, pelo meu inglês não tá legal. E tudo bem. Tinha momentos que, né, tá tudo certo. Mas eu nunca menti pra minha família, nenhuma das duas. Em questão, eles sabiam que meu inglês, a primeira família sabia que meu inglês, porque na segunda família meu inglês estava melhor, né? Eles sabiam que meu inglês não estava bom, que não era o melhor de todos. Eu falei isso, deixei claro. Eles falaram: "Não, pode vir, a gente vai pagar aqui pelo, né, o curso, a gente paga pra você pegar e fazer o curso pra melhorar o seu inglês". Então, não foi alguma coisa que eu escondi deles. Então, aí a mãe começou, teve depressão, sabe? Depressão do pós-parto. E, enfim, ela ficou bem paranoica. Ficou bem estranha, assim, o jeito dela. Não falava comigo, fechava a cara. No começo era tudo lindo, né? E depois eu ficava assim, ai, fui eu, meu problema fui eu. Cuidado com isso, cuidado. E aí eu conversei com Deus, assim, falei, Deus, pro meu segundo ano, o senhor sente que é pra eu continuar aqui ou não? Ó, eu vou chorar já. E eu não sei o que aconteceu. Os pais, eles foram pro quarto, tava conversando, e eu ouvi a mãe e o pai falando: então como que a gente continua com o plano? Eu vi. Gente, o meu inglês era péssimo, não conseguia entender quando eles conversavam entre si. Eu entendia só quando eles falavam mais devagar, tentavam falar comigo, algumas palavras mais fáceis. E eu acho que foi o Espírito Santo de Deus, assim, que abriu meu ouvido para eu entender o que que eles estavam conversando. Eles iam olha só, eles iam pro banheiro da suíte deles, do quarto, mas o banheiro era de como que chama? Muro pro meu quarto. E fazia eco. Não sei por que, mas fazia eco. Sempre ouvi eles conversando assim, mas nunca parava pra, né? Nem entendi o que eles falavam. Mas aquele dia, quando eu tava no banheiro lá fazendo um xixizinho, e aí eles começaram a conversar, eu entendi o que eles estavam falando. Eles estavam falando assim, foi um choque pra mim, tá? Porque eles nunca mostravam isso pra mim na minha frente, nunca falavam isso pra mim. Eles tinham a dinâmica deles era bem assim, não falava nada e, né? Sempre tava olhando pela câmera. Uma outra coisa que eu quero depois falar pra vocês. Não, depois eu falo isso depois. E eu peguei e eu ouvi eles falando assim: a gente continua com um plano, a gente continua com um plano. A criança, o bebê nunca fica com ela. O bebê nunca. A gente continua com esse plano. Aí eu fiquei assim, gente, que misericórdia. Misericórdia, por que que eles não confiam em mim? Aí eu fiquei assim, olha, se você não confia. Aí, sabe, eu comecei a chorar muito, eu fiquei bem chateada. Eu fiquei assim, como assim eles não confiam em mim? O que que eu fiz? A pergunta que eu fazia assim era, como assim? O que eu fiz? E eu acho que eu tive uma desconstrução um pouquinho ali de. É, porque, porque eu perdi minha mãe com 21 anos, né? Com câncer. Meu pai foi pra Bahia. Eu sempre tinha aquela ânsia de talvez eu vou encontrar uma família. Não consciente, eu sabia que eles, né, iam me tratar como funcionária e tudo bem. Mas eu tinha aquela coisa assim, talvez eles vão ser a minha família. Talvez eles vão
talvez eles vão ficar bem comigo, né? Talvez vão gostar de mim, vai pegar e falar, não, você é a irmã mais velha da Amy, sabe? Essa coisa assim, essa carência de querer ter uma mãe. E, e eu vi ali foi, tipo, só Deus mesmo, né? Pra suprir essa necessidade que tá, às vezes grita dentro da gente com razões assim pequenas. Mas eu fiquei super chateada, eu fiquei assim, ahn, eu vi ali que não ia acontecer, né? Que eles não nunca me viu como essa. E eu sempre ajudava muito, eu sempre fazia sempre a mais, sempre cuidava da menina, queria limpar a casa, sempre. E foi difícil, viu? Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim tão decepcionada. Eu falei, Deus, meu Deus, o que que eu fiz pra essa criança? O que que eu fiz pra essa criança pra eles me tratarem desse jeito, né? E eu colocando tanta minha energia ali, cuidando daquela menina, que era super rebelde, super respondona, não ouvia um não. Era bem difícil lidar com ela, assim. Criança com 3 anos de idade, 4. Ainda sou traumatizada. Ainda falo pro Mike, eu não sei se quero ter filho, mas quando tiver 4 anos eu passo pra você, viu? São muito difíceis, não são fáceis, né? E tudo bem. E eu fiquei muito decepcionada quando eu vi aquilo. Um dia eu tava arrumando o cabelinho dela e eles tinham câmera no quarto da menina e toda na parte de fora da casa, assim, todinha. Dentro da casa eles não tinham, só no quarto da menina, né? E aí eu tava arrumando o cabelo da menina e aí eu tava falando assim, ah, sabe, Amy, os seus pais são super-heróis, eles, né, ajudam as pessoas. As pessoas estão doentes, eles vão pro hospital, porque eles dois eram doutores, né? Os dois são doentes, eles vão pro hospital e eles e eles ajudam a pessoa, né? Eles vão ajudar ali. Enfim. Aí um dia eu tava assim fazendo o cabelo dela, ela catou e gritou assim, super brava, assim, os pais não. Eu, aí eu tava conversando com ela sobre isso, ela pegou e falou assim: e os meus pais não são super-heróis. Olhei pra cara dela e falei assim: nossa, o que aconteceu? Não, eles não são. Eles não são, eles são só doutores. Eles não são super-heróis. Aí eu peguei e falei, ai, os pais devem ter conversado com ela, né? Porque não faz sentido nenhum essa menina gritar desse jeito, comigo desse jeito, ser grossa desse jeito. E aí depois eu descobri que os pais não ficavam ouvindo toda hora na câmera o que eu tava falando, ficava rebobinando, ficava vendo que eu tava conversando com ela pra ver se eu falava alguma coisa que eles não gostavam, eles tentavam ali, né? Enfim, né? E não tinha uma conversa comigo de chegar assim, Rebeca, eu não quero que você fale isso para suas crianças, eu não, para minhas crianças, eu não gosto que você fale disso, porque no final ele não sou super-herói. Sei lá, conversasse, mandasse uma mensagem, né? Mandava uma mensagem, falava alguma coisa, mas eu acho que foi muito difícil, assim, a pressão, assim, de não ter um diálogo, não entender o que estava acontecendo na casa dessa primeira família, assim. E aí, quando eu pedi pra Deus essa confirmação, Deus, é pra eu continuar aqui o segundo ano ou não? Porque ele já tava, ah, é porque a gente precisa saber, você já vai continuar aqui, né? Eu falei, não sei. No começo vamos conversar sobre isso. Aí depois eu catei e falei, mudei completamente. Depois, quando eu ouvi isso aí, Deus pegou e pum, abriu meu olho. O olho não, meu ouvido, pra eu entender o que eles estavam conversando. Aí eu lembro que a LCC, que é a mulher que ficava responsável pelas au pairs, começou a falar: olha, você já tem que pensar aí 6 meses antes. A gente já tinha 6 meses com eles. E ela já, porque se você não quiser continuar com a família, já tem que conversar, já tem que ver. E aí eu comecei a conversar com Deus primeiro, pra ver o que ia acontecer com a minha vida, né? Que passo que eu ia tomar. E aí Deus pegou e só abriu meu ouvido, eu entendi o que eles estavam falando naquele banheiro. E aí depois eu fui conversar com eles, falar que eu não ia ficar com o segundo ano com eles. E aí eu lembro que eles correram pro quarto pra conversar, o pai e a mãe. Eles foram pro banheiro de novo e eu ouvi o que eles falaram no banheiro. E aquele dia
tive a certeza, eu entendi de novo o que eles falaram. Aí eu tive a certeza que eu não é pra ficar com eles. Eles falaram assim, será que ela fez alguma coisa com o bebê? Nossa, aquele dia eu fiquei assim, meu Deus, que família louca. Será que ela derrubou o bebê? Por isso que ela quer ir embora? Vamos checar o bebê. Sabe? Era isso que eles conversaram. Vamos checar o bebê pra ver se, né? Ah, eu fiquei tão decepcionada, eu fiquei tão decepcionada, eu queria sair daquela casa naquela hora, mas eu falei assim, olha, meu inglês não é bom. E pra você ter a extensão, né, o segundo ano com outra família, você tem mais tempo para procurar uma família. Pro rematch, você tem 2 semanas para encontrar uma família. Pra extensão, você tem, tipo, né? Quando a família decide, você já pode ficar online e decidir, tipo, 3 meses antes. Eu acho que é 3 meses antes você consegue já começar a procurar uma família. Os pais, 6 meses antes, já pode começar a procurar uma família. E eles acharam uma au pair rápido e tal. Sei lá. A au pair não sabia dirigir bem depois que foi lá. Todas as au pairs vão ter alguma coisa, né? Uma qualidade, um defeito. O meu era em inglês, mas eu dirigia bem. A outra era a dirigir. Aí depois eles saíram do programa, depois de ter 3 au pairs. E a menina ficou 2 anos com ele, a outra menina ficou 2 anos, eu do meio fiquei 1 ano, eles ficaram 5 anos com a au pair e eles decidiram não ter mais au pair. É, que eu saiba. Enfim. Não, o primeiro ano não foi fácil, eu chorava muito. Era bem difícil. Não, mãe, muito, muito, tipo assim. Agora eu choro por tudo, né? Só de lembrar de coisa eu choro. Aprendi a chorar com Maika. Colocar a emoção pra fora. E faz bem, viu? Nossa, faz muito bem. É, mas é isso. É isso. Não foi fácil, mas teve muitas vantagens, assim. Encontrei o amor da minha vida, casei, não consigo me ver com outro homem maravilhoso como Maika e é isso aí. Mas, que mais? Conselhos para o pair? É isso, né? O cultural, né? Eles são mais frios, eles são mais assim, não me toque, não abraça, não, eles são estranhos. Eles são, eles são bem diferentes. E tudo bem, a gente respeita, né? Não toca, não abraça e não precisa também, né? Não são todos. Minha família, graças a Deus, a minha família do marido, meu marido, eles dão um abraço de brasileiro, aquele abraço apertado, assim, gostoso. Ai, graças a Deus. Enfim, esse perrengue, né, de au pair aí que a gente passa. Mas não é fácil morar com seus patrões, né? Pergunta, faça pergunta. Faça todas as perguntas possíveis que você conseguir. E é isso. Parar, porque senão eu vou ficar aqui lembrando de várias coisas. Já foi, né?